Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura e Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, apresentam Como Elas Fazem. Produção Tangerina Entretenimento em parceria com É Nós na Fita. Entrevistas com cineastas brasileiras sobre a direção audiovisual nas diferentes linguagens, conduzidas pela cineasta Tata Amaral. Eliana Fonseca. Sou Tata Amaral, branca, tenho cabelo preto, cacheado, curto e uso óculos. Eliana Fonseca é branca, gorda, tem olhos verdes, cabelo ruivo, liso, curto e os usa soltos. Oi, pessoal, boa noite a todas, todes e todos. Eliana Fonseca, nossa convidada de hoje. Ela começou sua carreira como diretora, realizando um dos filmes mais relevantes do período conhecido como a Primavera dos Curtas, Frankenstein Punk, de 1986. O filme é uma animação divertidíssima que rodou o mundo e o Brasil em todos os festivais imagináveis e arrancava aplausos onde quer que ele fosse exibido. Mas não é só em cinema ou audiovisual onde Eliana expressa seu talento. Ela é formada pela Escola de Artes Dramáticas e desde sempre atuou e produziu peças de teatro, além de filmes, claro. Assim é a trajetória da Lili, como a chamamos carinhosamente. Sucesso por onde passa. Como atriz, apresentadora, além de produtora, criou, escreveu e viveu personagens cativantes e cheios de empatia. Escreveu uma coluna de humor no Estadão, criava e apresentava programas incríveis na TV Bandeirantes por quase uma década. E foi até garota propaganda. Como diretora, ela é multimídia. Eliana transita pelo cinema e TV com a mesma desenvoltura. Dirigiu e também atuou nos consagrados filmes séries Rá-Tim-Bum e Castelo Rá-Tim-Bum, dentre muitos outros. Aproveitou o convite feito pela Escola de Artes Dramáticas e para ministrar aulas de interpretação para câmera e desenvolver um método todo seu. É idealizadora do projeto É Nós na Fita, que ministra cursos de cinema gratuito para jovens de periferia. E a Lili fez pós-graduação em pedagogia no ensino superior. Lili, eu quero te agradecer, eu quero agradecer imensamente você ter aceitado o convite para essa conversa e também pelo apoio que nós está dando ao nosso projeto de entrevista. Eu que agradeço que você me convidou. Boa noite para todo mundo. Ah, que lindo, Igor. Boa noite para todo mundo. É uma alegria estar aqui. Falar com você sempre é muito gostoso. E estamos aqui para falar. Eba! Eu adorei que é como elas fazem. Eu quero dizer como eu faço. É isso mesmo. Exatamente. Eu faço, né? Olha, eu vou começar fazendo umas perguntas, mas fica livre também, sabe? Enfim, para você conduzir como você quiser. Eu assim gostaria muito que você falasse um pouquinho do Frank Punk, porque, né, junto com Revolta dos Carnudos, Sim. curtas que marcaram uma época nossa e marcaram a cinematografia brasileira, né? Vou falar, você sabe que o Frank não foi o primeiro filme que eu fiz, curta. O primeiro foi com Um Monte de Beijos, que foi um projeto da Unesco, que eu estava, acho que no segundo ou terceiro ano da faculdade, e a Unesco fez um longa-metragem, convidou várias pessoas dos continentes mais diversos, né? Todos os continentes, e na América do Sul ia ser a Argentina, e foi a ECA. E aí, na ECA, eu apresentei um projeto de humor e passou, que chama Com um Monte de Beijos. Foi minha primeira grande dívida feita.
que na época o Marcelo Durst, que era da nossa turma, você lembra, né? Acho que você chegou a trabalhar com ele também. Ele me emprestou US$ 5.000 que eles pagavam esse dinheiro, mas eles deram em duas parcelas, porque os equipamentos eram ruins, e acabou que eu peguei no câmbio negro, e quando veio foi no câmbio oficial, então foi minha primeira grande dívida da vida, foi por conta de cinema. O Frank, na verdade, é o meu filme, digamos, de formatura, é como se fosse um TCC. Na ECA, eu acho que existe até hoje, existia essa questão do pitching. Então, quando a gente estava lá no último ano, a cada ano, né, no terceiro semestre, depois no seguinte, a gente apresentava projetos para serem feitos. E eu apresentei um projeto de ficção e não passou. E o Michael Ruhlman e a Ana Mara Abreu tinham feito o Bummersack, que tinha sido um sucesso, e tinham conhecido o Karl Hamburger, que era animador, tal, na época, ele fazia um curso de animação, e chamaram o Karl para fazer esse filme. Acabou que a gente ficou super amigo, e o Michael tinha a mania de escrever na tela: vem aí, Frankenstein Punk, vem aí, Frankenstein Punk. E quando o meu projeto de ficção não passou, eu fiquei revoltada que eu queria acabar a faculdade fazendo mais um filme. A gente foi tomar um café numa lanchonete e eu falei, cara, eu vou fazer um filme de animação, porque ninguém tinha apresentado filme de animação. E na época eu gostava muito de efeito especial, eu pensava muito em trabalhar com efeitos especiais e a animação é um passo para isso. Aí ele falou: bom, o que que nós vamos fazer? Eu falei: eu vou fazer o Frankenstein Punk, porque estava aí, veio, já, a propaganda já estava feita. E ali mesmo, na lanchonete, naquele guardanapo ali, a gente escreveu, né? Escrevi um roteirinho do Frank, apresentei para o Tassara, que era o professor, né, da animação, o Marcelo Tassara, e aí, bom, vamos fazer o filme. E foi uma loucura, porque é um filme de animação, é uma loucura. A gente demorou 3 meses filmando, na época ainda com peça, na EDA, então eu passava, eu dormia, né, na ECA. E depois o filme até ganhou finalização também, num prêmio que teve da Secretaria de Cultura. E o filme, menina, foi realmente assim um sucesso, uma coisa fez tanto sucesso na época, e aquela época passavam curtas antes dos longas, né? Ele fez tanto sucesso que tinha gente que ia ver o curta, assim, procurava onde estava passando o Frankenstein. E você sabe que uma vez no Rio, eu estava na sala de cinema para ver outra coisa e passou o Frank e as pessoas aplaudiram, acabou o filme, assim, e ninguém sabia que eu estava lá, sabe? Eu realmente eu vivi Cara, foi um momento, assim, o Frankenstein na minha vida, e foi para o mundo inteiro. Aquela época foi para Nova York, o Cal, né, no final assinou co-direção comigo, e eu queria muito ter ido, porque passou naquele New Films, New Directors, e eu não tinha grana para ir, não fui, mas o Cal falou que foi um mega de um sucesso. Então foi realmente, assim, um primeiro filme para o bem e para o mal também, porque porque depois você quer fazer sucesso de novo, né? Igual o Frank, nunca mais, eu acho. Porque realmente era uma coisa que todo mundo gostava, o público, a crítica, foi uma coisa muito importante assim na minha vida, assim, até para os próximos, para me dar coragem. Depois eu fiz o Esconde-Esconde com a Fernandinha Torres e o Raul Barreto, que era um terrir, e depois a Revolta dos Carnudos, que também foi um sucesso. A Revolta também fez muito sucesso, né? Que é um filme que os gordos se revoltam e decidem que vão parar de fazer dieta. E passou na televisão, né? Naquela época eles passavam curtas e tal. Tinha gente que me reconhecia na rua por conta ah, da Revolta. Eu fui no Jô 2 vezes, uma por causa do Frankenstein, outra por causa da Revolta. Então foram filmes assim que foram muito importantes. Eu acho que em qualquer outro lugar do mundo, né, teria ali uma carreira promissora de cineasta, assim. Mas eu fui demorar. Eu fiz a Revolta. Eu tinha, acho que uns de 85, 86, não, 90, né? Eu tinha 29 anos. Eu Acho fui que foi dirigir. antes, não, Lili?
A revolta é 90, não é? 88, Pode ser. A gente, 88, por aí. É porque eu demorei 5 anos para fazer a revolta. A revolta, para sair do papel, eu demorei 5 anos, assim, ele ganhou prêmio também da Secretaria de Cultura, prêmio Estímulo, mas não era suficiente, aí eu tive que conseguir copatrocínio, foi uma loucura, assim. Demorou 5 anos. Eu lembro que eu entrei numa depressão danada, assim, porque a gente, quando escreve uma coisa, eu acho que até hoje, eu costumo falar para o pessoal do É Nós, assim, que o nosso trabalho é muito difícil, porque a gente coloca muito da gente naquilo que a gente escreve, naquilo que a gente faz. Então, quando vem uma crítica, quando você não consegue realizar uma coisa, parece que é uma coisa quase pessoal, que depois não é. Depois a gente entende, né, que não é. Mas no começo é muito difícil tudo, né? E a sensação que eu tenho até hoje é que eu estou sempre começando, assim. Eu não. É engraçado, sei lá, às vezes eu pego o meu currículo e eu olho e falo, caraca, quanta coisa eu fiz na vida. Mas a cada projeto você tem que provar, assim, que você é capaz, que você faz, que você ah, enfim, tem repertório e é assim até hoje, né? Assim, é muito desgastante, né? Eu acho a nossa profissão nesse tudo que ela tem de prazerosa, quando a gente consegue realizar um trabalho, ela tem de desgastante, mais para a gente conseguir realizar do que efetivamente na hora que a gente está fazendo o trabalho. Você sabe bem do que eu estou falando, né? e acho que também, principalmente para mulheres, né? Porque eu vejo muitos homens mais jovens que a gente, Não, né? e também eu acho que naquela época ainda mais ainda, né? Tanto que o Frankenstein, que era um filme de formatura meu da faculdade, que o Cal veio co-assinar depois, virou o filme do Cal, né? Até hoje o Frankenstein Punk é conhecido como o filme do Cal, que é uma loucura, né? Porque a ideia, o projeto, o Cal nem fazia ECA, então quer dizer, hoje em dia eu entendo muito isso em função, eu acho que tem muito a ver, essa coisa da gente ser mulher, assim, eu lembro que eu dirigia na TV Cultura, não tinham mulheres, né? Assim, era homens só. A minha equipe era inteira de homens. E até hoje a gente vai num set, acho que hoje a gente começa a equilibrar um pouco, né? E é uma loucura. E mesmo essa coisa, questão racial também, não tem preto no set, é uma loucura, você não encontra, você não. E estamos aqui com o É Nós na Fita para mudar um pouco esse escopo de quem faz e o olhar de quem faz também, que eu acho que isso faz muita diferença mesmo, né? Faz mesmo. Mesmo e, né, é nós assim, quero entrar já já, mas né, é um projeto que prima também, né, pela diversidade, né, de gênero e raça. Sim, é o ponto de partida dele é esse, né? E É, também a questão da periferia, porque eu venho da periferia, né? A gente, hoje em dia não estou, mas é o que sempre dizem, né? Tiram a menina da periferia, mas não tiram a periferia da menina. E isso é uma questão. E eu fico pensando, sei lá, as dificuldades que eu tive, e como mulher branca, imagina o que seria se eu fosse uma mulher preta, quer dizer, eu acho que as coisas vão se somando, se somando, se somando, e chega uma hora que realmente é muito difícil você ser absorvido pelo mercado de trabalho. E, puta, graças a Deus, eu acho que isso está mudando e está mudando fortemente, assim. Mas até mudar, né? Eu estava vendo uma pesquisa dessa questão de salário de homens e mulheres, que vai demorar mais de 100 anos para a gente equiparar salários e funções, né? Então, sei lá, eu acho que a gente faz o máximo para abreviar esse tempo, né, que a é, gente pode fazer, né? temos que fazer isso, né? E por mais que a gente vá reencarnar algumas vezes até lá, mas é melhor a gente ir Eu trabalhar. nem acredito em reencarnação, isso que é o pior, minha filha. Por isso que Ah, eu tenho que correr, ó, fazer tudo agora. temos, né? Temos. Ô, Lili, deixa eu te fazer umas perguntas
primeiro sobre direção. Você falou, né, acho que se fala em algumas entrevistas, sobre o seu trabalho de preparação de elenco. E aí, enfim, queria saber, né, queria que você confirmasse que você trabalha sempre com preparação de elenco e você menciona que você trabalha fisicamente. E eu li isso numa entrevista que você deu sobre a Ilha rá que é um longa que você fez, acho que em 2003, não é isso? É o primeiro longa que eu dirigi. Olha, eu acho que antes de mais nada na vida eu sou atriz, assim, porque porque é o que me é mais orgânico, mais fácil. Eu acho que depois eu fui aprendendo a raciocinar do outro lado, começar a entender uma obra do ponto de vista mais geral do que só de um personagem, né? Que normalmente é isso que um ator faz, ele se aprofunda ali naquele personagem. E o trabalho que eu mais gosto de fazer, de fato, é trabalhar com atores. Assim, eu amo os atores, amo de um jeito assim. Eu acho tão bonito essa disponibilidade emocional, física, de coração, de alma que se tem para interpretar uma outra pessoa e se colocando nas mãos de um diretor, de uma pessoa que está te mostrando os caminhos. Todo mundo fala, né, que você trabalha muito, né, bem com elenco infantil, e eu concordo também. Aí, qual que é o segredo? Conta aí para o povo. Como é que ela faz? Eu acho que o segredo é você não se colocar de igual para igual, porque isso é impossível, tanto pela função que você ocupa, tanto pela idade que você tem. Eu acho que uma das coisas que eu tenho, que eu acho que é muito legal, e eu falo para os meus filhos, para o pessoal, para os alunos e tal, é a gente ter sempre uma memória de você. Eu lembro muito de mim pequena, eu lembro muito de mim adolescente, eu lembro muito de mim com 30. Eu guardo assim na minha memória sensações, sentimentos. E, cara, eu acho, você saber se colocar no lugar do outro, eu acho que isso é fundamental para você trabalhar com atores, sabe? É, e com criança não é diferente. Você tem que tentar descobrir um pouco o humor, o que que é engraçado. É, eu acho que tem um lado subversivo que criança é e ama. Então, você trabalhar com essa subversão até um limite, porque se ultrapassar, depois você não consegue mais resgatar, você não consegue mais trazer aquela pessoa de volta. Você tem um autocontrole seu também de como você vai lidar ao longo daquela jornada. Saber economizar energia, saber dar energia, saber estimular a energia, saber falar, não, agora vamos descansar um pouco, vamos pensar. Porque quando você se coloca no lugar do outro, os estímulos que você vai dar também são mais fáceis. Tem isso, assim, eu acho que isso que é o barato de você trabalhar com criança. E eu acho também que eu me divirto muito, assim, eu acho que isso faz muita diferença. Eu tenho muito prazer. E acho que, de uma certa forma, isso transparece. E a verdade, assim, que também você vai ter crianças muito legais que amam o que fazem, e você vai trabalhar com crianças que são mais difíceis, que estão no trabalho por outra questão, às vezes por questão familiar, porque o pai e a mãe obriga, ou porque começaram há um tempo atrás, gostavam, depois não gostam mais, né? Então, também
trabalhar com uma criança que quer estar lá, quer fazer, tem prazer naquilo, é muito gostoso, né? Sim, nossa, é muito gostoso. E como qualquer ator também, você tem que olhar o que que aquela pessoa pode te dar. Eu acho que é muito ruim também quando você desenha na sua cabeça o resultado que você quer. Você chegar com um resultado pré-determinado, isso tanto para criança quanto para adulto, é muito ruim. Você tem que poder se surpreender com aquela pessoa. Interpretar, eu costumo falar que 70% é contracenar. É eu saber estar numa situação, te ouvir e reagir a isso. E você trabalhar com atores também não é diferente. Você tem uma ideia do que você quer, mas conforme aquele ator vai te dando estímulos, e você vai. É uma troca, né? Você dá estímulos, você vê o quanto que a pessoa responde a isso ou não. Aí ela também te dá estímulos, aí ela cria. E você também mostrar para o ator que ele está participando da criação, isso é tão legal. Você abre um espaço e quanto mais cabeças pensam assuntos, mais legal é, porque você tem mais pontos de vista, mais, sabe? Eu acho que é sempre muito produtivo. Escuta, e você trabalha bastante na caracterização das personagens, tipo roupa, né? Tem essa coisa dos gestos, né? Das ações físicas, mas também maquiagem. Eu acho caracterização super legal, mas não é onde eu começo muito mais por corpo, me preocupo muito mais com o corpo do que porque a caracterização ela te ajuda muito, muito assim. Eu acho que às vezes ela até resolve problemas. Mas eu acho muito mais nessa coisa da influência do corpo do que necessariamente para construção, eu estou falando assim, um processo de construção de personagem. Então eu acho também, Tata, que tem a ver como um ator processa isso. E acho que tem atores que são se a pessoa não puser lá o brinquinho, outro dia eu levei lá, estava fazendo turma da Mônica, e eu nunca faço isso, mas eu achei lá um brinquinho, esse agora, turma jovem. Uhum. Falei, nossa, isso é a cara da tia Nena. E tinha a cor da roupa, tudo. Aí eu levei e falei, eu achei esse brinquinho tão a cara da tia Nena. E a menina virou bem e falou assim: mas não dá para usar, não, porque tudo tem que ser aprovado. O Maurício não foi. Eu falei, mas o brinquinho. Não, não, não morri pelo brinquinho, não pode usar o brinquinho, não vamos usar o brinquinho. Agora, depois, sim, eu acho que essa questão de figurino, de cabelo, como objeto, né, objeto pessoal, isso eu acho que faz uma super diferença e acho que a gente tem que dar esses elementos para os atores muito antes, porque aí você descobre a sua relação com esse elemento porque faz uma diferença, sabe? Então eu acho que essa questão de trabalhar ou num cenário que tem, tipo como tem a casa da garota, o que que teria na sua casa? Pô, eu acho que é almofada, sabe? Porque são objetos com os quais a gente se relaciona. E aí são fundamentais, porque eles fazem parte da tua criação. A tua criação vai passar pela forma como você manuseia, com que você lida com as coisas, sabe? E me diz uma coisa, assim, eu sei que você deve falar bastante sobre isso, e também eu sei que cada trabalho é um. Mas se você tivesse que apontar, né, porque você tem experiência em todas essas áreas, se você tivesse que apontar diferenças entre dirigir para teatro, dirigir para TV e para cinema, Hum. quais seriam as que É, você apontaria hoje? ah, do ponto de vista de trabalho de ator, várias. Em que sentido? Bom, depende do que você está fazendo também na TV ou no cinema, né? Porque às vezes você está fazendo, se você estiver fazendo uma coisa tipo, sei lá, que nem Bugados, que a gente fazia 3 episódios numa semana, mesmo se você quiser, eu acho que na TV você acaba tendo que eleger
determinadas coisas que você considera importantes, e aí você dá um brilho maior para essas coisas. E acho que em teatro e cinema, você quer dar brilho para tudo, você tem um tempo maior para trabalhar e dar brilho para tudo. Isso é a primeira coisa. Isso em todos os pontos de vista, eu acho, assim, desde de arte, como decupagem, como trabalho de ator, como figurino, como tudo. Então, acho que TV a gente elege, porque até pelo tempo que a gente tem que fazer, acho que a gente acaba elegendo coisas. E no teatro, eu acho, e no cinema a gente pode trabalhar isso com mais minúcia. O corpo do ator em relação ao espaço. Acho que eu penso muito diferente em teatro e penso muito diferente em cinema e penso muito diferente se eu trabalho em TV, se eu vou trabalhar com 3 câmeras e 4 câmeras. O trabalho do texto, eu acho que em teatro são trabalhos diferentes, muito diferentes, às vezes até na própria forma de como você vai conceber um trabalho. Porque no teatro você pode trabalhar com convenção, você trabalha com convenções. Então, sei lá, a Echarpe é um rio. No cinema, normalmente, a gente não trabalha assim. Você tem lá os teus objetos, você tem tudo muito mais palpável e vívido na sua mão. Eu acho isso, assim, elencar, eu acho voz é uma coisa que eu acho que a gente... Porque o teatro tem uma coisa, justamente por essa convenção, que o texto ele também pode trabalhar uma convenção, sabe? E no cinema isso é menos tolerável, assim. Mas você tem microfone que te dá uma possibilidade muito boa de você trabalhar nuances. Entendo. Um mais direcional, né? Mais. É mais íntimo, né? Olhar é uma coisa. Eu acho que o cinema, o cinema ele tem o tempo do pensamento, assim, sabe? A televisão é mais o tempo do fazer. Você executa. Eu acho que o cinema tem um tempo de. Não é de introspecção, mas é um tempo interno, assim, é um tempo mais internalizado, vai, que você pode trabalhar mesmo, porque depois você também vai ter um período de montagem maior. Então, por conta disso, o tempo da cena você também pode brincar mais com ela, você pode alargar mais, você pode experimentar tempos dramáticos e de cena diferentes, que você vai ter o tempo de administrar isso. Na TV, normalmente, você não vai acompanhar tudo. Então, esse tempo ele tem que ser mais preciso, sabe? Ele tem que ser mais. Eu quero isso, sabe? Se você experimenta menos, você tem menos corda, assim, para soltar o fio e trabalhar. Ah, que legal. Entendi. É, E fala eu acho, nisso. não sei, estou falando isso, mas não. É interessante como a gente não pensa assim, né? Não elenca, né? Mas você tem essa experiência toda, né? Riquíssima, né? Em todas essas áreas e também em TV, não só É. TV, né? É, ficção, né? Obras de ficção, telenovelas, séries, mas também o ao vivo, né? O Ultraleve, o programa. Ah, é. Que é outro, aí é outro departamento. Aí é outra questão, porque é outra forma de você comunicar. Essa questão do comunicador, né, é completamente diferente, porque, claro que é um personagem, porque é você está protegido, mas está bem menos protegido, e a relação com a câmera é outra.
é uma relação muito mais de olho no olho do que se você estiver me observando eu fazendo uma cena, por exemplo. Nossa, entendi. Muito, muito bom. E você acompanha a montagem? Como que é? Sei que você tem um grande parceiro. Olha, eu num primeiro momento eu acompanho, mas eu não fico do lado do montador o tempo inteiro. Acho ruim, acho assim que ele tem que fazer o trabalho dele e ele só vai conseguir mostrar o trabalho dele se você der espaço, entendeu? Eu acredito muito nesses, aliás, em todas as funções, isso, assim, sabe? Música, edição de som. E aí, mas assim, é uma coisa que acompanho, converso, falo. Às vezes, explico por que que eu acho que uma coisa tem que ser de determinado jeito. E eu adoro ser surpreendida, sei lá, o próprio Renato que montou o TPM, cara, foi incrível, assim, porque ele fez uma sugestão, eu falei, ah, esquisito, mas aí ficou bom. E aí trouxe, porque realmente, porque a montagem é um outro filme, né, que a gente está fazendo, é o filme, são vários filmes, né? É o filme no papel, o filme da pré, o filme que a gente filma e o filme que a gente monta. Se você pensar, são vários filmes diferentes pelos quais a gente perpassa durante o processo. E abrir espaço para criar também, né? Para que eles criem também, Mas né? gosto também de ver. Eu tenho uma boa memória assim do que eu fiz. Então, às vezes também falo, não, mas eu tenho aquele plano. E aí a pessoa fala assim: ah, mas aquele plano tem caiu a cortina, cai a luz. Ah, mas vamos dar uma olhada, porque às vezes a gente pode usar um pedaço. Então, eu gosto também disso, assim, de poder. A gente acaba não vendo tudo, ainda mais num longa, você acaba que você não vê tudo que você produziu, né? Legal. Lili, eu adoraria conversar mais um monte com você, porque você é um manancial, né? Oh, É verdade, é verdade. bonitinha. Olha quem fala, né? Não, Olha, mas nossa, assim, foi um alimento, está sendo um alimento. olha quem modiz. Ah, você está contando um monte de coisa muito legal, tenho certeza, assim. Tem uma pessoa perguntando para nós aqui, o que que é? Lili e Tata. O que vocês acham do que está acontecendo em termos de etarismo na TV de hoje? Isso afeta também o meio de cinema no Brasil? Eu não sei o que que você pensa, assim. Eu acho que o Eduardo Tolentino, ele falava uma coisa para a gente quando estava no Tapa, que era muito legal. Ele falava assim que ator era a profissão mais legal que tinha na vida, porque você podia trabalhar em todas as idades. E não é assim, né? Porque, por exemplo, a média dos personagens, porque a média da vida não é de gente. Quer dizer, agora no Brasil até está subindo, né? A gente saiu agora recentemente o censo, a gente viu que tem mais de 10% da população tem 65 anos, tal. O Brasil está envelhecendo. Quando eu era criança, nós éramos o país jovem, hoje em dia nós somos o país dos 30. Eu acho que tudo isso, porque como também o que a gente faz, considerando que não é só arte, que é produto, porque quando a gente fala de audiovisual, a gente pensa muito em arte, mas a verdade é que também é mercado. E o mercado, ele vai, o que que vende? Sempre se pergunta, o que é que vende? Então, eu acho que nesse sentido, a gente vai, vai ter que começar a produzir mais para uma faixa mais velha, mesmo porque as pessoas também estão durando mais. E as pessoas estão durando mais, não só em termos de idade, mas em termos de cabeça também. Então, nesse sentido, sim, eu acho que a gente. É tudo jeito de olhar a vida, as coisas, o mercado, o produto, mas acho que tem espaço e vão ser criados mais espaços
para esse público. Eu acho e espero isso. E também do ponto de vista, essa coisa que a gente fala do lugar de fala, até por ser atriz, sempre assim, eu posso me colocar no lugar de uma pessoa de 60 e 70 quando eu tinha 30. Eu achava isso. Hoje em dia, aos 62, eu vejo que tem coisas que são muito pertinentes para a minha idade. E que quando a gente tem 30 e se coloca nesse lugar, você sabe mais de ouvir falar, que é diferente de criança. Por isso que eu digo que você tem que prestar atenção, entendeu? Porque criança, você já foi, você já viveu. Então, você tem ali a sua experiência. Como velho, não. Então, nesse sentido, eu acho uma bobagem não aproveitarem velhos que produzem, porque você tem que ter também esse ponto de vista. E acho a coisa mais legal do mundo a troca. Troca de gente jovem com gente velha, eu acho, posso falar de mim, com pessoas que são mais velhas, e troquei sempre com gente mais velha a minha vida inteira. Aprendi muito com as pessoas mais velhas, e hoje que estou velha, aprendo muito com as pessoas mais novas. Então, eu acho que existe aí uma pegadinha da vida, que é você estar conectado a todas as idades, porque elas têm peculiaridades e graças que só essas idades vão ter. E é muito legal e você tem público, você tem diálogo com todo mundo. Experiências são coisas legais de você falar, mas você não passa a sua experiência para ninguém. Você pode falar sobre a sua experiência, mas passar você não passa. E você acabou de falar coisas muito importantes, né? A gente tem que estar representado e temos condições de criar e dirigir personagens, né, com mais experiência, sem imbecilizá-lo, sem objetificar, né, né, como a questão racial, né, até muito pouco tempo atrás, as pessoas negras eram, né, o Joel Zito fez aquele filme, A Negra, acho que 2002, no começo dos anos 2000, A Negação do Brasil, onde ele monta as personagens negras na televisão brasileira, sempre ou né, marginal ou empregada, chofer, motorista, etc. Né? Então, realmente né, uma questão de você representar e estar representado para poder falar sem estereótipo, né? Sim. E nesse sentido, eu acho que todos nós somos responsáveis dessa inserção na tela de rostos e corpos diferentes, assim. É mesmo. Olha o chat aqui bombando, cheio de comentários incríveis. Você topa responder a mais algumas questões? Sim, sim, pode perguntar. O Gaba perguntou lá atrás o que vocês sentem do futuro depois da Primavera dos Curtas e também perguntou o que vocês gostam de ler para aprender mais. Eu sinto que o mundo está mudando muito, a forma de fazer e ver muda muito, e acho que a gente está num momento de muita transição agora. Estou achando divertido estar viva. Não sei dizer o que eu espero, eu acho, talvez, não sei, acho que isso é para a gente tomar um chopp assim e falar, porque não sei se vai ter, se vai dividir o público, sabe? Vai ter uma turma que só vai pensar Eu- em TikTok, assim, acho que não. Eu acho que vai ter sempre dramaturgia, sempre vai ter lugar no mundo, assim, uma boa dramaturgia, boas histórias, bem construídas, com bons personagens, com profundidade, vão sempre encantar, assim. E elas vão ter que surgir porque existem questões modernas, né? Quando você fala o que que a gente lê, né? Sei lá, eu leio de tudo. Então, se você lê lá um livro do Dostoiévski, aquilo diz para você alguma coisa, olha quanto tempo foi escrito, e a gente tem personagens que vão ser diferentes hoje, porque só poderiam existir nos tempos de hoje, né? Então, eu acho que vai ter sempre dramaturgia, isso eu acho que vai acontecer. E ler, de fato, vou dizer para você, eu gosto de ler
de tudo, assim. E você, Tata, que você lê? Eu lia muito, enfim, romance, né, literatura mundial, dramaturgia, né, eu gostava muito de estudar dramaturgia. E agora eu tô, sabe, assim, vou fazer um documentário sobre mulheres artistas, então eu leio aquilo. Vou fazer um filme sobre a Marieta Baderna, eu leio dança, tudo no século XIX, aí eu vou lendo, mas com muita dificuldade. Eu não leio com facilidade hoje, né? Por causa desse. Por causa do olho, né? O meu também não anda muito bem. Mas eu gosto de ler também, eu gosto. Não sei se tem um gênero, assim, eu vou de ficção científica, eu e também gosto muito de estudar também, assim, sei lá, agora eu estou lendo um livro, tem muito pouca coisa escrita sobre criança, como produzir para criança. Aí eu escolhi um livro, estou achando meio fraco até, mas eu estou gostando que eu estou lendo em inglês, primeiro livro que eu estou conseguindo ler em inglês e entendendo 100%, assim, quando eu não sei, mas é um trabalho, sabe, para mim, eu não sou fluente, então fico tendo que ir, voltar e tal. Mas eu também acho que quando eu vou fazer algum assunto, pesquiso e adoro ler peça, texto, isso gosto também, assim, acho que ou quando indicam algum livro, né, que você tem alguma amiga, biografia, estou a fim de ler a da Rita Lee, que a minha amiga falou que é maravilhosa, duas, ela falou que a primeira é sensacional, então é isso, você tem que ficar cavando espaço na vida para ler, porque a verdade é que a tela ocupa muito. Que quando Aqui. você lê, eu não consigo ler e ver série. Então, tipo, estou escrevendo uma série agora que chama A Primeira Vez. E eu maratonei o Sex Education, Big Mouth, que eram séries que eu não tinha visto, mas que tratavam do assunto que eu ia tratar. Então, eu queria ver até como eles faziam isso. Eu tenho ouvido muito podcast, que eu não ouço, adoro ouvir podcast, adoro, assim, eu acho, por exemplo, não sei se vocês ouviram o Projeto Quirino, muita informação, acho que podcast é maravilhoso, assim, eu indico para quem não ouviu que ouça, assim, é da Rádio Novelo, o Projeto Quirino, explica, a gente entende muita coisa, é um podcast que fala sobre racismo, assim, a estrutura, por que que a gente vive, de onde vêm as coisas. Então, eu gosto, estou ouvindo muito podcasts, assim, que eu acho que Eu são. também. Eu também. Mas eu tinha tomado uma decisão, falar em leitura, né, há um tempo atrás, há um tempo atrás, há alguns anos, né, que eu que eu passei, sei lá, boa parte da minha vida lendo autores, e que eu iria, a partir daquele momento, ler mulheres, porque não ia dar tempo de eu ler, de eu passar metade da vida lendo mulheres. E aí eu passei a cumprir isso. Lili, muito obrigada. Essa é uma atividade que a gente está fazendo através do PROAC, é Nós na Fita, Tangerina Entretenimento, que é a minha produtora, e eu quero agradecer muitíssimo a Enóis, claro, e a Lili, a Eliana Fonseca, por essa entrevista maravilhosa e a presença de todos vocês também, o Matheus, incrível aqui, ponta firme. Obrigada, eu que agradeço. Muito obrigada por todo mundo estar aqui, para você também, por ter me convidado, Tata. Obrigada. Prazer, prazer mesmo te ouvir. Como elas fazem? Diretoras entrevistadas: Caro Alves de Souza, Dainara Toffoli, Eliana Fonseca, Helene Inês, Joyce Prado, Ju Almeida, Natara Ney, Olinda e Auato Pinambá, a quem agradeço a generosidade em compartilhar suas experiências. Tata Amaral, idealização do projeto, direção, apresentação, condução das entrevistas, roteiro, textos e produção executiva. Sônia Hamburger, planejamento executivo.
Beatriz Pereira, montagem, produção e redes sociais. Vitória Teixeira, design gráfico. Eloá Chouzal, pesquisadora. Gilda Prado, assistente de pesquisa. Matheus Guimarães, técnico em videoconferência. Francisco César Filho, assessoria de imprensa. Helena Artimone Roca, assessoria jurídica. Equipe Tangerina Entretenimento. Ariane Pinheiro, assistente de produção executiva. Camila Coelho, assistente administrativa. Acessibilidade, Thalita Passos. Libras. Cas Fernandes, legendagem. Produção, Tangerina Entretenimento em parceria com É Nós na Fita. PROAC, Governo do Estado de São Paulo, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo. Copyright Tangerina Entretenimento Limitada, São Paulo, 2024.